Senta, que lá vem spoiler. Olá, olá! Como você está, hein? Eu tô muito, mas muito melhor agora com você aqui com a gente. E olha só, nos próximos 30 ou 40 e poucos minutinhos estaremos juntos e misturados aqui no Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e hoje, minha gente, nós vamos dar sequência ao nosso especial com os principais indicados ao Oscar 2024. A Paulinha tá de volta por aqui e já chega lançando o tema do dia que ultrapassa todas as barreiras e fala diretamente com o coração, né, Paulinha? Olá, olá para todos! Essa empolgação já diz muito de como eu me conectei com esse filme e hoje vamos falar de nada mais, nada menos do que Vidas Passadas ou Past Lives, como foi muito publicizado por aí. Muito bem, hoje contamos também com a presença sempre encantadora de Bianca Bueno, para os íntimos, Bibi. Olá, dona Bibi! Olá, muito bom estar de volta aqui, principalmente para falar desse filme que eu achei maravilhoso, que me conectou, como a Paulinha falou, me conectou. Eu me vi em várias cenas do filme, assim, achei maravilhoso. E para uma estreia assim, ela tá de parabéns pelo que ela conseguiu fazer com os atores. Aliás, podia ter sido indicada, né? Bem lembrada, hein, Bibi? 3 mulheres para melhor filme, apenas uma, né? Entre os 5 indicados para diretora, já a gente vai falar mais disso. Olha, fechamos a nossa mesa de hoje com uma estreia por aqui, gente! Temos a presença luxuosa da nossa querida Loris Borges, lá do A Tela que Habito. Seja muito bem-vinda e apresente-se aí para os nossos ouvintes, por favor. Ei, gente, então, pelo meu sotaque, vocês vão perceber que eu sou de Minas, exatamente de BH. O Tela que Habito começou já há muitos anos, lá no YouTube. Só que a gente deixou o projeto meio parado e a gente voltou recentemente no perfil do Instagram. Então, somos eu e a Bel, não está aqui hoje, que ela está lá em Nova York, então a gente tem aí uma diferença de 2 horinhas. E o A Tela que Habito fala de cinema, a gente fala de dicas, fala de novidades, mas a gente vai um pouquinho além, a gente gosta muito de falar de diretores, de movimentos cinematográficos, de linguagem cinematográfica, então por isso que a gente fala que o A Tela que Habito é o cinema além do filme. E é isso, depois convido vocês, né, a darem uma olhadinha lá no nosso perfil. Ô, Paulinha, que sotaque gostoso, né, Paulinha? Mineirês é uma coisa tão especial, né? Nossa, Sansa, ela começou a falar, eu já fiquei com o coração amolecido e não vou mentir, quem me conhece sabe que eu já fui direto transportada para aquele café delicioso, queijo Minas, pão de queijo, e eu sei que Minas não é só o que oferece pra gente comer, mas com certeza é um dos estados em que melhor se come no Brasil. Muito bom, a Lori está aqui. Eu também gosto de falar de outras coisas além dos filmes. E Minas, saudade, inveja de você estar aí. Fiquei olhando com admiração e muita inveja para o Festival de Tiradentes. Queria ter ido de novo, fui uma vez, é maravilhoso. Daquelas coisas que dão quentinho assim. Assim, você é bem recebido, a comida é gostosa, as pessoas são legais, os filmes são ótimos. Quem sabe um dia eu volto e aí eu falo com você. Ó, e tem mais uma estreia por aqui hoje. Sabe de quem? A sua querida e querida ouvinte. A partir de hoje, leremos todas, hein? Eu disse todas as mensagens que vocês deixam pra gente, tanto no Instagram, quanto no box de comentários do Spotify. E Paulinha, faça as honras da casa e conta pra gente quais são as mensagens aí dos nossos ouvintes. Sansa, olha, nosso Outlook deu uma travadinha nesses meses, então a gente tem bastante mensagem para trazer. Eu acho isso uma delícia. Eu vou jogar aqui as cartinhas para cima e vou ler algumas. Vamos lá. Vou começar aqui no nosso programa 355 sobre Rebel Moon, o RM Studio disse: quanto ódio por causa de um filme só porque vocês não gostam do cara. Ele discordou e a gente acha que toda discussão saudável é bem-vinda. Já no nosso programa 358 de Sociedade da Neve, esse deu o que falar, viu, gente? Inclusive, a Tatiana disse: adorei o programa, tô fissurada no filme há uma semana e esse episódio trouxe conforto de falar sobre a produção de forma bem completa. Não conheci o podcast e amei. E a gente amou seu comentário, Tatiana. Volta, vem ver todos os nossos episódios. No nosso programa 359 sobre Os Rejeitados, a Nelly fez uma pergunta bem específica. Qual a música da cena em que o personagem Tully está patinando no ringue de patinação? Nem eu, nem a Loris, nem a Bibi, nem a Paulinha temos essa resposta para te dar agora, mas a gente promete que vamos pesquisar e no próximo episódio traremos a resposta para você, tá bom? E olha, no nosso programa 360, com os melhores filmes de 2023,
A Maria Paula disse: quando li Nimona, eu me apaixonei e a animação me apaixonou também. Justice for Tar, ainda mais por ter assistido Maestro. Gente, a gente vai dizer que Maestro e Tar são pontos polêmicos nesse podcast. E, gente, para fechar as cartinhas de hoje, a gente já tem mais de 2.000 para o próximo programa. Lá no nosso episódio 361, sobre segredos de um escândalo, a Maria Paula novamente colou na grade para reforçar que amou o filme e que entendeu a trilha sonora que o Marcudo jogou shade, e que o Charles Melton merecia mais o Oscar que o favoritaço Robert Downey Jr. Olha, só me permita discordar aqui da nossa queridíssima Maria Paula. Aliás, um beijo pra Maria Paula, tá sempre comentando nos nossos episódios. É uma boa atuação do Charles Melton, né, Bibi? Nota 5, 5,5, né? Mas o Robert Downey Jr. e também o Robert De Niro entregam um 9, 9,5, quase 10, né? Uma coisa superior ao creme de la creme, ao creme brulee das atuações de coadjuvante esse ano. Você vai me desculpar, MP? Eu só queria deixar um beijo aqui pra Maria Paula maravilhosa, que é minha amiga, entende tudo de cinema e vai em breve estar aqui sentada discutindo com a gente, porque ela tem um monte de opinião maravilhosa pra dar. Muito bem, e antes da gente entrar com tudo na resenha de Vidas Passadas, fica aquele recadinho de sempre. Vai ter spoiler por aqui, mas como a gente é mais bonzinho que o Haesung, pode deixar que avisamos antes de começar, combinado? E vamos, que a peteca não pode cair! There's a word in Korean, inyeon. It means providence or fate. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone. What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him. Did he miss you? Muito bem, meus amores, o negócio é o seguinte, hein? Vidas Passadas é um daqueles filmes raros de diretor, no caso de diretora, estreante, que mesmo com um orçamento acanhado e ausência aí de nomes de peso no elenco, consegue a façanha de ser ovacionado por grande parte do público e da crítica. Para vocês terem uma ideia, o filme custou módicos 12 milhões de dólares e conquistou 66 vitórias impressionantes, 193 indicações, incluindo aí as 2 que recebeu pro Oscar 2024. Eu vou dizer aqui, gente, que eu apenas desconfio, que o selinho da A24 tem algum peso nisso, viu? E a grande responsável por tudo isso é Celine Song, uma sul-coreana de apenas 36 anos, que tocou o roteiro da série da Prime Video Roda do Tempo, que eu sei que o Marcudo adora, e que já disse em algumas entrevistas que tem muito de autobiografia nesse filme aqui, né, Bibi? Sim, então, eu vi uma entrevista dela pro BAFTA, ela falando que, na verdade, o roteiro surgiu do reencontro que ela teve com esse amorzinho que ela tinha na escola, né? Que era um colega de escola, que ela gostava, que era quando ela morava na Coreia, porque ela também é sul-coreana, ela também foi pro Canadá e ela também agora mora nos Estados Unidos, ou seja, a gente encontra muitas relações do filme na vida dela, mas obviamente a ficção é mais interessante. Muito bom, viu, Bibi? E entrando aqui na história de Vidas Passadas ou Past Lives, o negócio é o seguinte. Ao longo de pouco mais de 2 décadas, vamos acompanhar a história de Nora e Haesung, 2 amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coreia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto, no Canadá, como a Bibi acabou de falar. 20 anos depois, os 2 amigos se reencontram já em Nova York e vivenciam uma semana inesquecível, podemos dizer, enquanto confrontam aí suas noções de destino, de amor e também as escolhas que compõem isso que nós chamamos de vida. Gente, o elenco é curtinho e conta com 3 destaques. Os sul-coreanos Greta Lee e Tae Yoo, que dão vida a Nora e Haesung, e também o John Magaro, que sabe bem escolher seus filmes, né? Antes desse aqui, ele esteve nos excelentes Carol, A Grande Aposta e também First Call. Olha, para além de um roteiro afiado, eu achei que esse casting estava absolutamente perfeito. A Greta, que vai dar vida aí à nossa protagonista, a Nayang, que depois vira Nora, ela é
perfeita. E pra quem já lembra da Greta, sabe que ela fez bastante coisa bacana. Ela fez The Morning Show, fez Boneca Russa, Reis, High Maintenance, The Other Two, Inside Amy Schumer, etc. São muitas produções nas quais ela teve envolvida, mas com esse destaque e podendo dar a vida que ela deu aqui à Nora, acho que nada parecido, porque pra mim ela fez um trabalho primoroso. Já tô dando aqui spoiler da minha opinião. Para complementar nessa fala, polêmica. Muita gente reclamou, né, da Margot não estar entre as indicadas ao Oscar, e eu falo que tem uma fila antes dela. E a Greta ali tá na fila antes dela. Olha só, e antes da gente começar nossa resenha Vera, duas coisinhas super importantes. Primeira, aproveite para seguir a gente no Instagram, @sqlvs.podcast, no seu agregador de podcast favorito, e dá 5 estrelinhas para ajudar a levar a palavra aí pros fãs de filmes coreanos e histórias românticas reais, hein? E segunda, Paulinha, ativa pra gente a sabedoria das multidões, que eu tô super curioso para saber o que público e crítica tem achado de Vidas Passadas. Diga lá. Sansa, a recepção do público e da crítica tá fazendo um favor pros espectadores desse filme e fornecendo cobertor e chocolate quente, porque olha só, o filme tá com 7.9 de 10 lá no IMDb, ele tem 94 de 100 no Metacritic, ele tem 4.2 de 5 no Letterboxd e no Rotten Tomatoes ele tem aprovação de 96% da crítica e 84% do público. Mas chegou a hora de falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta que lá vem spoiler. Então, dona Bibi, eu quero saber primeiro de você. Vidas Passadas, gostou, amou ou dá pro gasto? Eu amei o filme, mas talvez eu tenha amado o filme porque eu me vi em várias das cenas do filme. Mas ela faz personagens reais. Ela corta aquela coisa que a gente tem da comédia romântica que faz coisas absurdas. Não, são pessoas reais fazendo coisas reais e é tudo muito bonito, tem uma sensibilidade. Porque ela respeita as opções das personagens. E ela tem uma personagem feminina maravilhosa. Que ela tem 2 caras no filme, que ela começa convidando a gente a entrar no filme e a questionar quem são essas personagens, né? Tanto que a Greta Lee vira e olha pra gente, né? Tem aquelas conversas, os 3 estão conversando, na verdade o marido tá meio isolado, que a gente ainda não sabe que é o marido, e aí ela convida a gente a investigar quem são essas personagens, né? E a gente vai descobrindo aos poucos, a gente começa com um flashback, 24 anos antes, depois 12 anos antes, e depois pro presente. Eu achei muito bonito, porque assim, nós temos 2 homens maduros no filme, né? Quando a gente vê isso, é claro que é divertido ver uma personagem problemática, a gente ri, se diverte, mas são homens maduros tendo conversas muito bacanas. E é uma personagem que escolhe ter ao lado dela e pessoas próximas que respeitam ela e que respeitam as escolhas dela. Assim, eu adorei o filme e principalmente essa coisa dela trabalhar a distância e as sensações que a gente tem. Eu vivi isso várias vezes na pele, então pra mim o filme é maravilhoso. Eu acho que todo mundo já teve uma paixonite, todo mundo teve um primeiro amor, todo mundo, querendo ou não vou falar todo mundo, né, mas a grande maioria de nós já passou pela idealização, né, do parceiro, a alma gêmea. Então, essa discussão da alma gêmea é um tema, né, que abrange várias pessoas, independente de país, de cultura, enfim, é um tema bem universal. Então, eu acho que, né, teve grande aceitação no mundo inteiro por causa disso, por ser realmente muito universal. E a Celine, ela conseguiu uma coisa com esse filme que eu só tinha visto o Wong Kar-wai fazer, que ela realmente consegue colocar em imagens, e isso é o mais incrível, por isso que ela merecia, sim, uma indicação à direção. Ela consegue colocar em imagens toda essa questão de relacionamentos, do que dá certo, do que não dá certo, dos encontros e desencontros. Então, é isso que mais me chama a atenção no filme, como que ela realmente consegue dar vida, né? Colocar ali na sua cara, em imagens e som, e em troca de olhares, tudo que esses encontros e desencontros representam. Loris, eu acho bem interessante você mencionar essa parte um pouco de som, né, de trilha sonora, e quem cuida da trilha aqui é o Christopher Barry e também o Daniel Rosen, porque eles conseguem deixar tudo meio etéreo, né? Como se o nosso pezinho saísse do chão e desse toda uma fluidez pro filme, que acompanha muito bem as escolhas da diretora nas imagens, né?
nos enquadramentos. Ora ela vai enquadrar a Nora, ora ela vai enquadrar o Hae-sun, ora ela vai escolher enquadrar o Arthur, depois a Nora. Dificilmente a gente tem os dois no mesmo quadro, e quando tem dois no mesmo quadro, vai ter um debate muito interessante acontecendo ali. A montagem desse filme é outra coisa que me chama muita atenção, ainda aqui sem spoilers, como é elegante, né? Um filme elegante com um orçamento tão baixo e tão bem montado, né? Os flashbacks não é aquela coisa meio Netflix, que tem um flashback, tem toda aquela produção e fica aquela cena esquisita, parece uma novela da Record no meio do filme. Aqui não, aqui é muito sutil, são poucos segundos, é uma tomadinha, uma piscadinha, você fala, opa, caramba, então tem muitas rimas visuais muito interessantes aqui. Bela fotografia do filme, as cores colocadas, o momento que você vai saturar e desaturar. Gosto muito dessa Nova York dos imigrantes, né? Eu tava vendo o PH Santos, que eu sempre acompanho, falar que os imigrantes que estão lá em Nova York, né? Alguns turistas também percorrem muito aquele circuito, aquele lado onde tem o carrossel, onde você vê a ilha, faz o passeio de balsa e tudo mais. E é curioso, né? Que durante o filme a gente vai entender que ela não faz isso com o marido dela, ela vai fazer isso com o melhor amigo, né? E é interessante essa linha tênue entre melhor amigo e paixão, ou até mesmo grande amor da vida. E só pegando carona aqui com a Loris, é muito gostoso, né? A gente vê aquela conversa por Skype, né? Antes do FaceTime, aquela coisa de entrar no Facebook, a timeline tá do lado direito e você adicionar as pessoas. Como é que tá falando de tal? Caralho, aquela menina, nossa, ela tá enorme, como ela tá grande, como ela tá linda. Ih, ela casou, virou mãe, tem 3 filhos. Então essa série de coisas que a gente vai acompanhando com o passar do tempo, num filme de praticamente, né, Paulinha, 1h30, é muito impressionante. Então, para primeiro filme da diretora, da cineasta Celine Song, palmas para ela. Podia ser o 10º. E eu acho que eu não caberia para mim dizer o quanto eu gostei desse filme. Gente, eu amei muito, assim. Como pode alguém fazer um filme com tanta sutileza ser tão avassalador, assim? Eu achei muito sensível, poético, inteligente, um roteiro afiado, conciso, preciso. E mais do que isso, mais que todos esses adjetivos, eu acho que quando eu assisti o filme, eu fiquei umas 48 horas depois digerindo para tentar entender onde que tinha batido ali, né? Porque diferentemente da Loris, ou a Bibi que falou, história da minha vida, eu chorei muito, eu me emocionei muito, e nada, assim, eu não tenho, assim, esse amor da infância que me dói. E eu queria entender onde é que bateu. E aí eu fui entender que não é sobre amor, é sobre identidade, né? É sobre você confrontar a sua versão. A sua versão de 12 ou de 24 anos atrás. Com o que você sonhava? Quantos defeitos seus você sanou? O que você quer hoje era o que você queria? E entender quantos de nós a gente perdeu ou ganhou ao longo do caminho. Assim, ele é muito honesto. Ele é muito pouco melodramático. Ele é muito papum. E ao mesmo tempo ele é poético. Então, assim, eu digo pra vocês, se pra mim Assassinos da Lua das Flores diz cinema, eu saí desse filme como eu saí de After Sun. This is art. Que se tirar o chapéu. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Eu vou me defender porque não foi a questão do amor de infância que me conectou. Eu falei durante 10 anos com alguém que estava apaixonado por mim, mas que eu gostava muito como amigo. E aquele abraço que aparece no filme, eu senti aquele abraço. A hora que ela dá aquele abraço nele, pra mim, assim, é carregado de emoções, é uma coisa que você não consegue definir em palavras. A hora que você vê aquilo me deu um arrepio. E ela disse que trabalhou separadamente os atores, né? Inclusive os 2 atores que estão com ela trabalhou primeiro um, depois o outro, pra ver como é que funcionava depois aquele encontro, que é um encontro bonito, mas estranho, entre os 2 homens que respeitam e amam tanto essa mulher. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você não assistiu, tá dado o recado. Meninas, vamos lá, hein? Quem vê o trailer, quem vê os posters e quem vê a carinha de feliz da Greta Lee nas festas de premiação por aí, pode até imaginar que Vidas Passadas é uma comédia romântica, né? É 1h30 de um filme Água com Açúcar, de certa forma até previsível. Mas acontece que a nossa Celine Song
faz questão de acabar com essa doramagem toda e colocar uma bela camada de realismo sul-coreano ali. Então, gente, eu quero fazer um parênteses aqui na questão da doramagem, entre aspas. Muita gente confunde, e eu explico sempre, eu vou explicar quantas vezes for preciso. Um dorama não é necessariamente água com açúcar. A gente tem dorama de terror, a gente tem dorama de ação, a gente tem dorama de ficção científica, a gente tem doramas de todos os gêneros. Então, e sim, temos os doramas de comédia romântica, água com açúcar, que são, pelo menos na Netflix, né, o grande atrativo da Netflix. Porém, contudo, entretanto, na própria Netflix tem doramas incríveis, principalmente de terror e policial. Quem gostou dessa explicação, além de todos nós, é a Lud, né, que tem o podcast Memórias de um Dorama, que tá sempre matando a pau. Gente, complementando aqui, eu, né, fiquei com o coração no chão depois de assistir 2 vezes esse filme, e até por isso quero ouvir demais de vocês um pouco mais aí sobre as escolhas de roteiro, de direção e, claro, das atuações do, entre muitas aspas, hein, trisal. Eu ia falar que eu fui com uma amiga ver o filme na cabine e ela virou pra mim, uma das primeira coisa que ela falou foi: tá vendo? Vocês monogâmicos? Por que vocês são assim? A gente podia ter um trisal lindo? Olha lá! Não, a gente sai com o coração partido do filme. Agora que a gente pode falar os spoilers, aquela cena final, ela me destruiu. Porque é tão real e é tão correto aquele final e é tão bonito e vai completamente contra o que a gente vê naqueles filmes de ela foge com o amorzinho de infância e vai embora, tipo assim, né? Engraçadinho, mas não é real aquilo. Ninguém faz isso, ninguém abandona a sua vida, a pessoa com que você tá, com que você construiu uma relação pra ir embora com alguém que fez uma imagem de você idealizada. Ela fala aquela história do In-Yun, né? Que é as relações que você teve no passado, de várias e várias vidas, que você encontrou a pessoa, e uma coisa de acaso, que ela fala pro Arthur, e ele fala: você acredita nisso? Não, a gente usa isso de cantada. Mas no fundo a gente cria. Todo o nosso caminho, as nossas escolhas levam a gente a ficar com as pessoas com que a gente está. E as pessoas que estiveram no nosso passado também têm um papel fundamental. E eu acho que aquele momento dela encontrar com ele, ela tinha que encontrar com ele, porque ela tinha que terminar com isso, ela tinha que quebrar esse ciclo. E ela foi completamente honesta. Eu ouvi alguém falando: mas ela não foi justa em parar de falar com ele. Ela foi honestíssima. Por quê? Porque ela não quis criar esperança. Ele fez a escolha de estudar, ela fez a escolha de trabalhar, né? Em dramaturgia, escrever roteiro. Inclusive, a diretora faz isso. Então, são escolhas, cada um fez a sua escolha. Tô concordando com quase tudo, viu, Paulinha, que a Bibi falou aqui. Só que o Ben Affleck e a Jennifer Lopez, né, talvez não concordem tanto com isso, né? Afinal de contas, né, a gente teve um Remember muito do bem feito, e outros casais que podem estar escutando o SQLVS e falar assim: mas e eu? Eu casei com o amor da minha adolescência, foi meu primeiro namorado, ou a gente se reencontrou de tempos. Enfim, tem pra todos os gostos, né, Paulinha? Até porque a gente só viu aí os primeiros 36 anos da vida da Nora. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 36, né? Vamos combinar que J.Lo e Ben Affleck estão beirando os 50, 60, tô brincando. Mas, eu queria trazer aqui, Bibi, eu adorei o que você falou, concordo em gênero, número e grau. E aí eu queria complementar dizendo o seguinte, assim, eu gostei muito das escolhas de roteiro, porque as cenas, elas traduzem muito bem, dentro dos enquadramentos e, obviamente, de um roteiro afiadíssimo, todas essas sensações que a Bibi trouxe. E aí, o que fica pra mim, principalmente na cena final, e a gente vê aquele trabalho de corpo de um virando pro outro, e fica aquela expectativa: vai ter beijo, não vai ter beijo, vai ter abraço, vai ter... como é que vai ser esse final aí? Não que ele fosse importante, mas a gente tá ali querendo entender o que vai acontecer. E aí a gente entende que em nenhum momento a Celine colocou pra gente que haveria uma escolha. Em nenhum momento a gente teve a impressão de competição entre os dois. Não há nada mais bonito pra mim do que o Hae-sung falar: eu não esperava gostar tanto do seu marido. Porque eles entendem que eles não competem, eles complementam a história da Nora. Eles são facetas de uma história, de uma menina que um dia quis ganhar um Nobel, depois ela quis ganhar um Pulitzer, e depois, menos importante, porque ela não tem mais tempo para pensar nisso, talvez um Tony. Nós somos momentos e pessoas diferentes. Quem passa na nossa vida carrega versões da gente. E o filme traz isso. Gente, a minha cachorra tá pirada aqui atrás. Ruth! Porra! Que é isso, meu filho? Calma. As pessoas
carregam versões da gente. E a gente não consegue, às vezes, lidar com todas elas e com a perda delas. Eu acho que, acima de tudo, as escolhas do roteiro trazem essa sensação de que a formação atual da Nora, que é essa mulher mais realista, como a Bibi trouxe, que encara a vida de frente, aquela mulher que ficou com o cara no retiro porque eram os únicos 2 solteiros, casou porque precisava do green card, juntou para dividir aluguel. Ela não é o idealista, que ela chama o Hae-sung de idealista, né? Ela fala, você é o idealista, mas uma parte dela ainda é, porque ela sonha em coreano. E ela tá tentando coexistir com tudo aquilo. Ela tem uma parte dela que é Nayang, e tudo bem. Quando o marido dela fala na cama, que ele vira pra ela e fala, você sonha em coreano, tem um universo todo seu que eu não consigo acessar. Eu acho aquilo tão bonito. E aí ele vira pra ela e fala, eu nunca vou poder competir com a história de vocês, porque a história de vocês ficou no plano do ideal, no plano do e se. E aí o que a gente entende é que ele não precisa competir. O Hae-sung não tá em Nova York pra roubar a Nora, ele não tá lá pra disputar a Nora. Ele não tá lá pra nada disso, não é comédia romântica. Ele tá ali pra confrontá-la sobre uma versão dela. E quando ela dá tchau, aquele abraço é o tchau pra menina que ela foi de 12 anos, é um tchau pra algumas raízes coreanas, é um tchau pra uma dor às vezes. Mas não porque ela perde aquilo pra sempre, mas porque ela precisava finalizar aquela relação e carregar dentro dela, num outro espaço, aquela menina, a Nayang coreana e as raízes dela. E eu acho que entender tudo isso de alguma forma... Gente, essa é a minha interpretação do filme, tá? É a forma como bateu em mim. Mas entender tudo isso é muito avassalador. E pra mim, como vocês já estaram... A hora que ela chega pro marido, o marido abraça ela e fala, eu sinto muito. É de uma empatia, é de uma sensibilidade, é de uma escolha tão sucinta e acertada, um sinto muito de roteiro do marido sobre o que a esposa acabou de viver com outro cara, que é assim... Palmas, palmas, palmas eternas pra você, Celine. Ô, Loris, passando um pouquinho a bola pra você, tem um ponto do filme que me deixou um pouco curioso, não desconfiado, curioso, que é quando eles estão conversando, acho que é o carrossel que tá ao fundo, e primeiro eles estão em silêncio, e depois a Nora vai perguntar pro Hae-sung, né, por que você tá aqui? Por que você veio pra cá? E na minha cabeça, pelo olhar dela, e aí vai mais um elogio meu a Greta Lee, que consegue apenas no olhar passar diversas sensações, eu não sei o que ela esperava de resposta ali, sabe? Talvez um pouquinho mais de decisão, afinal de contas o Hae-sung sempre foi um cara que titubeou, né? Sempre teve aquela linha da proteção, do melhor amigo, do cara que quer o outro bem, né? Quando eles se falam por Skype, dá pra perceber que começa a esquentar, um sente a falta do outro, mas talvez ela estivesse esperando algo diferente. Afinal de contas, ela tá lá, ela vai ao encontro dele, ela dá o abraço que a Bibi mencionou aqui, né? E depois de alguns segundos ele vai retribuir aquele abraço. Então eu não sei se a resposta do Hae-sung fosse diferente. Eu tô aqui porque nos últimos 20 anos eu só pensei em você, você é o amor da minha vida, e eu tô disposto a fazer de tudo pra lutar com você, inclusive com o tal do Arthur, sabe? É óbvio que o filme não iria por esse caminho, mas se alguma resposta desse tipo aparecesse, ela se mostrou disposta, pelo menos no olhar e no gestual dela. Eu tô falando besteira aqui, Loris? Eu acho que se fosse por esse caminho seria outro filme, não seria esse filme. Mas, contudo, porém, entretanto, eu acho que sim. Eu acho que sim, não. Dependendo da resposta dele, mas aí é isso que você falou, tinha que ser uma coisa mais decidida. Ele tinha que bancar a nova vida dela. Não é a nova vida, né? A vida que ela construiu ali na América. Essa questão de ele lá e ela aqui não ia resolver. Então, realmente, ele teria que vir todo planejado. Olha, eu vou mudar para cá, eu vou fazer, vou acontecer. O que também não significa, igual a Paulinha falou, que depois daquele abraço no final, ele não voltou lá para a Coreia do Sul e falou assim, você quer saber? Eu vou voltar lá para Nova York e vou correr atrás dessa mulher, porque também ela não tá tão feliz assim na vida que ela tá lá com o marido dela, não. Aquele marido dela ali, ó. Aí já me vem uma outra coisa que me chamou muita atenção no filme, que é o início do filme, que são os três num bar. E tem estranhos, né? Você não vê esses estranhos, mas os estranhos estão ali conversando. Tipo, nossa, aqueles três ali, o que será que eles são? Vamos brincar de adivinhar a vida deles?
Ah, não, olha só. Mas será que eles estão juntos? Não, aquele cara ali, que é o americano, ele tá meio separado. Olha, os outros dois, que são asiáticos, eles estão super em sintonia. Ele tá completamente alheio, assim, ele, né? Os outros dois ali, eles estão tão envolvidos naquela conversa deles, que o outro foi deixado de lado. E quem tá de fora viu isso. E eu acho isso muito interessante, porque é bem isso, né? Às vezes, quem está de fora percebe as coisas melhor do que quem tá dentro de uma relação. Mas é um pouco também injusto, né, a gente pensar dessa forma, falar assim, nossa, tá tão claro para quem tá de fora, por que não é claro para vocês? A leitura que esses dois estranhos fazem do trio ali, né, do trisal, não é um trisal, mas enfim, do trio ali no início do filme, para mim é uma leitura muito acertada. Tem uma conexão especial ali entre aqueles dois, não interessa se é amorosa, se é porque são conterrâneos, e naquele momento ali, ela é expatriada, ele não, mas enfim, poderia ser. Então esse encontro da cultura, né, reencontro com a cultura, com suas raízes, e o americano está alheio a isso, né, ele não pertence àquilo ali. Então eu acho isso muito interessante no filme, como que no início do filme ela já te conta uma coisa que vai ficando óbvio, vai ficando claro no decorrer do filme. Você vê o corpo dela, ela está voltada e ela está mexendo no copo. Você vê pelo gestual e pelo olhar que existe uma conexão, mas eu acho que ela está meio que encantada pela atenção que ele está dando e por alguém que fala o idioma original dela, né? Que fala a língua dela. Então ela sente essa conexão. E aí eu vou dizer que o marido é um belíssimo do marido, porque ele respeita esse encontro, ele sabe que é importante e ele sabe que precisa terminar isso, precisa encerrar esse ciclo. O cartaz que a gente vê, né, de propaganda, que é o carrossel, para mim remeteu à infância dela. Então você tem a infância dela ao fundo e eles estão tendo essa conversa no presente para discutir por que ele está aqui e para encerrar essa idealização dele e encerrar esse medo dela de se conectar ao passado. Porque ela precisa se conectar ao passado e lembrar, eu já fui assim, eu não sou mais assim. Discordo um pouco, Sansa, dessa leitura de que se ele tivesse falado algo diferente pra ela, eu vim pra te conquistar, eu vim pra gente tentar alguma coisa que ela teria feito. Eu não consigo enxergar espaço pra isso, assim. Não acho que era isso que ela queria nessa resposta. Novamente, não acho que o que a Celine queria era trazer essa conexão romântica. Não é isso. Não é sobre isso. Na minha opinião, o filme não é sobre isso. Isso é uma possibilidade, como tantas que aparecem nos ICs. Não é sobre arrebatar, não é sobre uma conexão maior que a que ela tem com o marido. É sobre versões que se complementam, de passados ideais, porque o passado é sempre ideal. Ele é sempre muito maior visto do presente do que ele era. Eram duas crianças de 12 anos. O quanto elas podem se amar 24 anos depois? Sendo bem realistas, somos adultos. 4 adultos nessa mesa. A gente não sabe qual o cheiro do peido dele, o que ele cozinha, o que ele gosta de comer de manhã, ele paga as contas em dia. E ela, o que ela gosta de assistir, que tipo de música ela ouve. A vida é feita do dia a dia. E é esse o ponto. Mas porque a vida é feita do dia a dia, a gente tem que parar de sonhar? A gente tem que cortar as raízes com quem a gente um dia foi? O filme, na minha opinião, é sobre isso. E a resposta é não. A gente precisa encarar o presente de frente. O abraço deles é sobre isso, na minha opinião. Ela sempre vai ter um mundo em coreano que o marido não acessa. Ele faz parte dela. Mas ela precisava terminar aquela história para seguir em frente, porque até então a forma como ela estava lidando com o casamento era sempre uma forma meio, a gente foi indo no que foi dando. Não, ela precisa olhar para frente. Tanto que não é debatido no filme um futuro, uma possibilidade de filhos, uma possibilidade de daqui 20 anos separação, porque não é sobre isso. É sobre a nora de 36 anos que um dia foi na Yang. Paulinha, eu concordo 100% com você e a Celine Song, ela faz essas escolhas visuais. Né, quando eles estão no metrô, o bastão do metrô separa os dois. Quando eles estão na escultura, tá um de um lado, a outra do outro. A árvore separa os dois. Quando tem aquela nova escultura que eles vão se reencontrar 24 anos depois, tem uma mulher de um lado, tem um homem do outro. A gente entende que tem essa separação, perfeito. Só que a gente falou essa semana também de Anatomia de uma Queda, que reside numa dúvida. A gente tem uma grande dúvida posta ali no filme, que você vai pensar, cara, o que de fato aconteceu?
Eu não vou falar aqui porque não vou trazer spoiler de um outro filme aqui. Mas eu fiquei com essa dúvida no filme pela atuação da Greta Lee. Ela não declara o amor dela pelo Hae-sung, isso pra mim tá super claro. Só que o jeito que ela espera por ele, o jeito que ela olha pra ele, e quando ela tá em casa e o marido tá conversando com ela, o marido fala, e aí, como é que foi o encontro? Ah, foi bom. Foi legal? Foi legal. E aí, mas ele é atraente? Ah, acho que ele é atraente sim. Mas você gostou do encontro? Ah, acho que gostei bastante. E você ficou balançada? Ah, acho que fiquei. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que essa linha tênue e muito interessante da forma que a história é contada, faz a gente, ou pelo menos eu, pensar ou ter um second thought. Tanto é que na cena final que todos vocês trouxeram, ela chora muito, ela fica muito triste, não apenas porque ela tá dizendo tchau a um possível e talvez descartado amor, mas porque talvez seja um adeus pro melhor amigo dela também, pro protetor da infância dela, tá quebrando uma relação, porque até como amizade isso fica improvável. Por quê? Porque ali reside o amor, da parte dele 100%, da parte dela talvez 30%, existe a coisa ali. Então essa relação vai morrer, e porque ela vai morrer é tão dolorido, e é por isso que a cena é maravilhosa, né, Loris? Com certeza, eu concordo, eu vejo muito disso que você falou, concordo com a Paulinha também. Eu acho que o filme tem várias leituras, eu acho que ele tem vários níveis. Inclusive pegando o título, né, a Bebê falou um pouco do título, Vidas Passadas, e eu fiquei pensando depois, vidas passadas em quê? Vidas passadas em branco? Vidas passadas em busca de um sonho, em busca de uma ilusão? Vidas passadas, igual ela falou, realmente de tudo que a gente já passou? Enfim, eu fiquei viajando muito nessa questão do título também. Querendo ou não, sendo amor, sendo uma volta para si mesma, sendo uma reflexão, sobre quem a gente foi, quem a gente é, quem a gente vai ser, existe essa quebra de ilusão em todos os níveis nesse filme. Existe a quebra de ilusão romântica, existe a quebra de ilusão do que você achou que você ia ser, né, da sua carreira, do que você esperava de um casamento. Então são várias quebras de ilusão nesse filme. Eu vejo muito, muito por esse lado também. Loris, eu acho que você sintetizou muito, talvez, do que seja Past Lives. Ele é uma quebra de ilusão, né, e sempre vai doer. Mas acho que você tem razão. O filme, ele tá aberto para interpretações. Eu tenho uma postura talvez um pouco colonizadora da opinião dos outros, e eu queria me redimir. É claro que a gente tem várias opções de interpretação aqui, e acho que o Sansa traz justamente isso. Essa é uma das aberturas que o filme nos dá. Mas você trouxe uma cena, Sansa, do casamento dos dois, quando eles estão falando sobre o pós-primeiro encontro, e ela fala que ele é bonito, que ela acha que não se atraiu por ele, mas enfim, tá tudo bem. E aquilo pra mim foi tão verdadeiro no sentido de, se eu posso desejar alguma coisa para minha relação, é essa. Que eu possa falar, que eu não fique me sentindo sozinha a dois. Eu acho que é tão difícil pra gente, na forma como a gente concebe o amor hoje, poder falar abertamente de outras atrações, de outras vidas, de outros amores, de sensações atuais que vão para além da expectativa do casal monogâmico. Gente, eu não tô falando aqui de relacionamento aberto, eu tô falando de ser sincero com a gente e com a outra pessoa com quem você divide a cama. Então, pra mim, essa cena é muito linda. E na sequência, eu queria falar, a gente tá falando da cena da cama, e a Loris falou muito da quebra de expectativa, e aí eu vou finalizar aqui. Eu acho que o filme traz a questão do debate cultural de forma também sutil, como tudo no filme. Os trejeitos, os maneirismos e as falas do Hae-sung são muito mais coreanos. Então, quando ele fala, olha, eu terminei com a minha namorada porque ela merece um homem melhor. Ela merece um homem mais bem-sucedido. Isso é extremamente alinhado com a forma cultural, tradicional coreana de pensar, né? E para ela, aquilo, pra Nora, que agora tá mais ocidentalizada, muito mais descolada, tranquila, ela acha aquilo meio... Ela fala, nossa, você é uma idealista, para com isso, nananã. E quando ela tá na cama com o marido americano, que ele fala pra ela, o nosso casamento é muito prático, não tem como competir com a história de vocês, né? Como eu já trouxe aqui, ele fala, a gente casou pelo green card, a gente se juntou pra dividir aluguel. E ela vira pra ele e fala, acho que você tá esquecendo que eu te amo. E eu acho que esse é um dos pontos mais lindos pra mim, porque ela fala, a gente é a somatória de um monte de decisão prática, permeada pelo amor. Não é porque a dureza e a concretude da realidade batam na gente que a gente tem que esquecer que eles são, sim, duas flores num vaso tentando encontrar espaço para as duas raízes, a coreana dela e a americana dele, que ela também traz essa imagem. Enfim, gente, que filme! Bom, minha gente, antes da gente ir para as nossas notinhas por aqui, vamos falar um pouquinho de Oscar?
e fazer as nossas previsões? Olha, como eu falei no comecinho do programa, Vidas Passadas poderia até ter tido mais reconhecimento, mas está indicado aí a 2 categorias do Oscar que a Bibi não perde um. Ele concorre aí a melhor filme, tá entre os 10 que concorrem a melhor filme, e também a roteiro original, onde concorre com Os Rejeitados, Maestro, Segredos de um Escândalo e também Anatomia de uma Queda. E eu quero saber, gente, de vocês, se Vidas Passadas tem chance em alguma dessas categorias e se recebeu, né, eventualmente, uma ou outra esnobada, dona Bibi. Você brinca, mas eu vejo o Oscar desde pequena. Eu acompanho todas as edições desde pequenininha. Desde uns 8, 9 anos, provavelmente. Olha, é com dor no coração que eu falo que eu acho que não leva. A Anatomia tá fazendo o rastão, né? A Justine Triet e o Harari estão pegando todos os prêmios de melhor roteiro. Então, eu queria. Vamos dividir esse Oscar? Vamos rachar ele no meio, dar um pouquinho pra cada um? Aí eu fico feliz. Então, é o que eu comentei antes, né? Eu acho que pelo menos a indicação de melhor atriz deveria ter tido. E, infelizmente, nessas 2 que ele foi indicado, não vai levar nenhum. Concordo que Anatomia de uma Queda é, sim, o melhor roteiro, mas a gente nunca sabe o que esperar de um Oscar, né? Olha, gente, eu tô com vocês. Eu acho que, infelizmente, não vai levar, pelos motivos que vocês já citaram aqui. Eu acho que o legal de falar é que Past Lives foi lançado fora do Brasil no começo de 2023 para a temporada de festivais. Então ele é um filme que, apesar de não ter passado, só ter chegado no Brasil agora, ele realmente ele já faz um tempo. E por que a gente tá falando isso? Porque a gente tem que lembrar que o Oscar é uma premiação de campanha, né? Então ele tem toda uma questão de momento, toda uma questão de dinheiro. Então tudo isso influencia, ainda que seja selo A24, né, A24, que a gente adora, que a gente sabe que tá com um hype absurdo aí já faz uns bons anos, eu acredito que a chance seja menor. Filme não leva de jeito nenhum, não tem nem como obrigar, tem muita gente grande esse ano. Aliás, o Oscar está muito grande esse ano, tem muita coisa boa sendo contemplada. E acho que melhor roteiro, eu tô com a Bibi, acho que se for pra levar alguém de fora do circuito dos maiores, é a Anatomia de uma Queda, que é grande, né, filme de tribunal, tem mais inserção, tava discutindo isso com a Maria Paula, beijo Maria Paula, mas concordo também com a Lori, se for pra ter surpresa, é aí. Pena que a Greta não levou a indicação. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas gente, chegou a hora da gente dar nossas notinhas por aqui. Quero saber de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para Vidas Passadas, que tá esperando, né, o pessoal na sala de cinema, mas se eu não me engano, tem para aluguel também na sua casa. Lá vou eu sofrer para dar nota de novo. Eu tô em dúvida entre 85 e 90 poltronas. Vou dar 88, pronto. Assim eu fico feliz. Servir bem para servir sempre, dona Celine Song. É meu primeiro 100. Eu vou deixar Past Lives com 100 poltronas amarelas. Não faltou nada, entregou tudo, mexeu comigo, segue mexendo. 100 poltronas amarelas para Past Lives. Eu tô quase com a Paulinha. Mas aí quando eu vou pensar na nota, eu penso nos outros filmes que eu vi esse ano que eu daria 100. E aí eu vou dar para Vidas Passadas 98, mas assim, quase lá. Gente, eu acho que a Celine Song, eu não sei se ela já esteve no Brasil, mas talvez pelo Spotify ela tenha ouvido Bideobaldi, porque o Bideobaldi, ele diz o seguinte na música Mesmo Que Mude, uma das minhas favoritas, que é sempre amor, mesmo que acabe. Com ela, aonde quer que esteja. É sempre amor, mesmo que mude. É sempre amor, mesmo que alguém esqueça o que passou. E, gente, com essa eu deixo esse belíssimo e singelo filme com 90 poltronas amarelas. Muito bem, depois de consultar a calculadora do Senta Que Lá Vem Spoiler, chegamos à espetacular média de 94 poltronas amarelas para Vidas Passadas. E é isso aí, minha gente. Nós vamos ficando por aqui. Sempre lembrando que todos os anos o Senta Que Lá Vem Spoiler faz uma cobertura de chocolate completíssima do Oscar, com programas especiais aí dos principais indicados, os esnobados pela academia, que já tem programa, e claro, o Day After, de uma das noites mais divertidas da temporada do cinema. Vai ter bolão, Lores, tá convidado, e você que tá ouvindo também. E, gente, aqui todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa. Deixe seu comentário no Instagram ou na sua plataforma de áudio favorita. Vale concordar, vale discordar, só não vale
ofender os amiguinhos, certo, dona Paulinha? Exatamente, a gente tá esperando vocês, é a nossa temporada favorita do ano, vem com a gente. Eu amei esse REC, eu me emocionei, que mesa gostosa. Gente, até a próxima, um beijo. Gente, primeiro, vou agradecer mais uma vez, adorei todos. Espero estar aqui mais vezes, foi muito legal. Nosso arroba é @atelaquehabito. Deem uma passadinha lá pra conhecerem, é isso, gente, amei, beijo pra vocês. A Tela que Habita é fã do Almodóvar, hein, Bibi? Sim, muito bom ver a Lores aqui pela primeira vez. Muito bom, foi muito bom esse programa. Me sigam lá no Cinematógrafo, no Twitter, e Cinematógrafo BR, no Instagram, estou por lá. E, inclusive, estou postando umas coisas no TikTok de vez em quando, né? Vai ter surpresa, vai ter coisa pelo caminho. Ó, e fechamos esse programa com essa breaking news, hein? Bibi agora é TikToker. Um abraço a todos e até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!